Boa tarde, meus amores. A paz do Senhor para sua família, para o seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Toda hora e todo tempo Deus é bom. Deus é bom tanto nos dias difíceis quanto nos dias alegres. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele é lindo, ele é magnífico, ele é extraordinário. E o que a gente não entende hoje, uma hora a gente vai entender. Uma hora Deus vai trazer resposta. Uma hora Deus vai falar conosco. As orações que você fez não foi em vão. Os pedidos que você fez a Deus não foi em vão. Tudo que você fez com Deus, para Deus, nada foi em vão. Às vezes as coisas, você faz uma oração hoje, faz uma petição hoje, faz um voto hoje e espera que amanhã aconteça e não acontece. E você acha que Deus não ouviu, que Deus não escutou e que nada aconteceu. Os meses se passaram, os anos se passaram e foi só silêncio, 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 silêncio. Às vezes houve um cenário de humilhação, mas creia num Deus que vê aquilo que você não vê, que sabe aquilo que você não sabe, que escuta aquilo que você não escuta. E por isso mesmo ele vai te honrar, que você sempre busque fazer o certo, fazer o que realmente agrada a Deus e não aos homens, e Deus vai te honrar, tá certo? Eu mesma, eu me lembro que lá atrás eu vivi um tempo de muita oração, de muita petição, de muito voto. Eu me humilhei mesmo e os anos se passaram, até adoeci e os anos se passaram e Deus honrou. E Deus honrou. Nada é por acaso, Deus tem um propósito em tudo. E como eu falei anteriormente, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que até aquela humilhação lá atrás, permitida por Deus, que tudo é permitido por Deus, hoje serve para mim estar testemunhando, para mim estar vendo as maravilhas de Deus, a grandeza de Deus, tá passando para você que se hoje você se humilhou, que se hoje você está num cenário de humilhação, amanhã você pode estar num cenário de dupla honra, que aquele que lhe humilhou lá atrás é aquele que vai te impulsionar para frente. É aquele que vai vir com a palavra, é aquela mesma pessoa. É aquela mesma pessoa, não é outra não, é aquela, entendeu? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário e Ele não perde batalha. Deus, Ele é conhecido como Senhor dos Exércitos. E como Ele sendo o Senhor dos Exércitos, você acha mesmo que Ele vai perder batalha? Pode ser algo até aparentemente, mas Ele não perde não. Espere com paciência no Senhor e Ele te honrará. Amém? Ele te honrará. Às vezes a gente não entende certas coisas hoje. O trabalhar de Deus, às vezes ele dá uma escurva. Ele faz com que a gente pense que a gente está sendo humilhada, que nada e ninguém está vendo. Mas acredite, tem propósito nisso. Tem propósito de honra, de dupla honra, tá certo? Hoje eu vou passar vou ler o livro de Provérbios para você, capítulo 30, versículo 24, 25, 26, 27 e 28. Eu quero falar um pouco para vocês sobre o que é esperar no Senhor, ter paciência no Senhor, confiar no Senhor, ser sábia, ter sabedoria. E aqui a palavra nos mostra, dá exemplo de alguns animais
e o quanto é importante esperar no Senhor. O fato de ser desse tamanho não quer dizer nada. Talvez você seja uma pessoa que se sinta pequena, frágil, e você diz, isso não pode acontecer comigo, isso jamais vai acontecer comigo, ninguém está me olhando, ninguém está me vendo. E através desses animais aqui, exemplo desses animais, a palavra vai te mostrar que isso não quer dizer nada, que quando Deus quer fazer, Ele faz. Você pode ser do tamanho de um grão de mostarda, a sua fé pode estar do tamanho de um grão de mostarda, mas mesmo assim Deus vai te ouvir, mesmo assim o céu vai se mover a seu favor. Lá atrás, Deus me fez lembrar agora, eu não estava nesse quarto, eu estava no quarto da minha mãe. E eu estava num processo bem delicado da minha vida, bem delicado. Segundo os médicos, eu estava passando mais ou menos por uma depressão, uma crise de ansiedade, não sei, deu esses nomes, né? E eu estava passando pelo momento bem delicado, e eu me lembro que eu estava na cama nesse dia, e minha mãe chamou a esposa do pastor para orar por mim, para falar algo. E ela chegou no quarto, eu estava na cama da minha mãe. E ela chegou no quarto e, para você ver, ela era esposa de pastor. E ela chegou no quarto e disse assim: eu não sei lidar com isso, eu não sei o que dizer, eu não sei como lidar com essa situação. Sim, me lembro. Eu estava com bastante dor no estômago. Eu estava com fortes dores no estômago, fortes dores no estômago. E ela disse naquele momento que ela não sabia o que fazer naquela situação. Ela não sabia. E Deus me fez me lembrar, não só agora, como outros dias. E a única coisa que eu disse eu disse assim: Deus tem propósito nisso. Eu só sabia dizer isso. Mãe, Deus tem propósito nisso. Deus tem propósito nisso. E quando ela falou aquilo, eu não me importei. O que eu quero dizer é que eu estava tão confiante, que o que eu estava passando era propósito de Deus, que nem o próprio Deus permitiu que ninguém intervisse. Que nem o próprio Deus permitiu que ninguém intervisse, porque ela era uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus, como ela me ajudou em outras vezes, em outras situações. Mas naquele momento, Deus não permitiu que ninguém intervisse. E eu só sabia dizer, eu muito tranquila, muito, apesar da dor forte, apesar da situação, eu tinha um conforto tão grande na minha alma, em Deus, e eu só sabia dizer, se aquiete, fique calma, isso aqui é propósito de Deus, é propósito de Deus. Aquele momento era muito lindo, muito rico, muito extraordinário, porque apesar do que eu estava passando, tinha uma certeza dentro de mim, uma confiança dentro de mim, um conforto dentro de mim, que aquilo não era para a minha destruição, não era para a minha morte, era para um propósito de Deus, e isso me alegrava. E isso me alegrava muito. Então, e realmente foi propósito de Deus. Realmente, isso que você está passando hoje na sua vida é propósito de Deus. É para a glória de Deus. Ali, o que tivesse de acontecer comigo, ia acontecer. E eu ia continuar dizendo
que era propósito de Deus. Eu não estava preocupada com nada. Aquela dor que eu estava sentindo, fisicamente eu sentia ela. Mas aquilo não me trazia nenhum sofrimento. É como se Deus tivesse só me usando, só usando o vaso, e ele não queria que eu sofresse com aquilo. Ele não queria que eu sofresse e ele não permitiu que ninguém interferisse naquele processo que eu estava passando. Ele tirou todos de cena e foi eu e ele. E Deus é bom. Talvez hoje você esteja passando por algo parecido e creia que vai ficar para trás. E você vai estar contando como eu estou contando hoje. Hoje as dores não existem. Aquelas dores que eu senti lá atrás não existe mais. Não existe. E eu já vivi muitas outras coisas. Eu já vivi muitas outras coisas com Deus. E nenhuma foi para a morte. Foi para glorificar o nome dele, para falar dele, das maravilhas dele. Eu não sei a quem eu estou falando, mas eu acredito que esse vídeo um dia vai chegar na casa de alguém, vai tocar o coração de alguém que talvez há muito tempo se encontra prisioneira de algo e ela vai se libertar. Ela vai se libertar e ela vai entender que não foi para a morte, foi para a vida, que foi para a glória do nome de Deus. Deus às vezes vai permitir um vale de ossos secos. Deus às vezes vai permitir uma caverna, uma cova, um leito, um hospital, uma dor inexplicável. Mas tudo é para a glória do nome dele, tá certo? Então hoje eu quero que vocês, através desses pequenos animais, dessas pequenas coisas, Deus vai te ensinar que por menor que você se sinta, que por menor que você seja aos olhos dos homens, tem um Deus que é só fazer assim e ele te torna grande, ele te faz grande. E você entra e sai de qualquer lugar e faz qualquer coisa. Não por causa de você, mas por causa de Deus. Amém? Vou ler a palavrinha para você. Provérbios 30, versículo 24 ao 28, que diz assim: estas 4 coisas são das menores da terra. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Esses 4 animais são as 4 coisas menores da terra, as consideradas menores da terra, mas provida de sabedoria. E essa sabedoria vem do alto. Oh, glória! As formigas são criaturas de pouca força. Todavia, no verão, preparam a sua comida. As formigas são criaturas de pouca força. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Você já observou a formiguinha? Ela é bem pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Um pisão de um pé mata ela. Não precisa muito, não. Um pisãozinho mata ela. Qualquer coisa mata ela. É muito pequenininha. Muito pequenininha. Mas olha que coisa linda. Olha as coisas de Deus, como Deus é maravilhoso. Como Deus é extraordinário.
Você vê formiga geralmente no inverno, quando a chuva está acontecendo, aquela chuva? Não. No verão, ela pega a sua comida, às vezes ela é bem pequenininha e ela está passando um pão enorme, enorme. Porque ela tem na cabecinha dela, que Deus colocou ali, que ela tem que cuidar, procurar encher os celeiros dela, para que no inverno ela possa se alimentar e não morrer. Ela é tão pequenininha, né? Tão pequenininha, mas muito sábia. E isso que faz ela não perecer, essa sabedoria dela. E também, ainda falando de Deus, você vê que às vezes ela tá andando ali pelo chão, para um lado para o outro, com a comidinha na cabeça. E para ela, nós somos grandes gigantes. Às vezes ela tá passando por gigantes que qualquer hora, qualquer momento pode matá-la. Mas isso não impede dela ir buscar o alimento dela garantir o alimento dela. Não impede. E quantas vezes Deus a livra? Quantos livramentos Deus dá? Quantos livramentos Deus dá para essa formiguinha? Ela tão pequenininha no meio de gigantes, que qualquer hora e qualquer momento pode tirar a vida dela. Mas ela não desiste. Ela não desiste. Ela vai em frente, confiante que no inverno ela vai estar viva e com o alimento dela. Nem sempre, meus amados irmãos, vai ser fácil. Nem sempre. Mas que você não venha olhar para os gigantes. Que você não venha olhar para os gigantes. Que você venha olhar para Deus. Porque quando a gente está com Deus, quando a gente é de Deus, Ele nos protege. A gente pode ser desse tamanho, mas Ele vai continuar nos ajudando. Ele vai nos orientar, Ele vai nos direcionar. Não deixe de fazer nada por causa dos gigantes. Se as formiguinhas fossem parar para pensar, ela jamais sairia do lugar dela para pegar comida. Elas iriam perecer. E Deus deu essa sabedoria para ela. Deus deu tudo o que ela precisava para ela ser quem ela é, mesmo ela sendo deste tamanho. Assim como Deus cuida dos animais, como está na palavra dele, como ele veste os lírios e deixa formosos. Imagine nós. Então, quando o medo vier, quando o desespero vier, a preocupação vier, e você olhar para os gigantes, esse negócio é muito grande, eu não vou aguentar, não vou suportar, vou perecer, vou morrer. Olhe para aquele que te criou, que te colocou no mundo e que vai dar tudo que você precisa. Porque se ele cuida do menor animal da terra, imagine de você. Imagine de você. Imagine. Às vezes dá até ordem ao ser humano para dizer assim, não pise nela. Não pise nela. Ele até toca no coração, não pise nela, não mate ela, é um bichinho. Deus é lindo. Vamos para o outro animal. Os coelhos, que também são fracos. Os coelhos que também são fracos e contudo fazem a sua casa na rocha. Aqui Deus está mostrando, através de um animal, que mesmo ele sendo fraco, ele poderia procurar a maneira mais fácil. A maneira mais fácil
Mas não. Sabe onde ele vai construir a casa dele? Na rocha. Na rocha. O lugar mais difícil. Ele poderia olhar para a fraqueza dele, para o tamanho dele, para a fragilidade dele. Não. Ele foi lá e foi para a rocha. Fazer a casa dele na rocha. E essa força vem do Senhor. Deus, ele nos ensina toda hora e todo tempo, através da natureza, de tudo que ele colocou no mundo, que a gente deve confiar nele e não deve temer a nada e a ninguém. Porque mesmo esse coelhinho sendo frágil e fraco, ele entendeu que ele pode sim construir o que ele quiser e aonde ele quiser, até mesmo no lugar mais difícil. Então, que sua fraqueza, que sua fragilidade não venha impedir de você realizar os seus sonhos e viver as maravilhas de Deus. Amém? Porque Ele vai dar tudo o que você precisa para isso. Amém? Porque se Ele dá um animal, será que Ele não vai lhe dar a você? Então, olhe para esse coelho. Olhe para o Senhor Jesus. Porque assim como Ele deu entendimento a esse animalzinho, Ele vai dar entendimento a você. Amém? Então, quando vê as coisas difíceis e você se sentir fraco, pequeno, não desista não, porque Ele vai usar até de pessoas e coisas para lhe ajudar. Amém? Agora, os gafanhotos não têm rei. E contudo todos saem e em bandos se repartem. Então os gafanhotos, ele não tem nada e ninguém que direcione eles. Ele não tem uma pessoa maior do que eles, um rei que conduza eles. Mas mesmo assim eles mantêm a ordem. Mesmo assim ele mantém a ordem. Eles sabem se repartir. Eles têm muita sabedoria, muita sabedoria. Então, às vezes, a gente não precisa de uma pessoa que faça isso, faça aquilo, não. Quando estamos com Deus, a gente sabe para onde ir, o que fazer. Ele vai nos conduzir a palavra dele para o lugar certo. Amém? A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Diga aí a aranhazinha que passa despercebida, é totalmente, digamos, aos olhos dos homens, um ser desprezível aos olhos dos homens, mas que chega até os palácios dos reis. Ela vai lá, ó, de forma sábia, se pendurando ali, ó, se pendurando, devagarinho, devagarinho, enquanto ninguém tá vendo, ninguém tá olhando, ela tá construindo a casinha dela, entendeu? Ela vai indo devagarinho. Às vezes as pessoas não dá nada por fulano, por cicrano, né? Deixa até ali de lado, é desprezível. Mas enquanto você está pensando isso, a outra criatura lá, a outra pessoa, está chegando em lugares que você não está chegando. Com a calmaria dela, pouquinho em pouquinho, a aranha, ó, chega a palácios. Chega a palácios. Às vezes as pessoas tendem a desprezar as outras pessoas. Ah, fulano não vai dar nada, cicrano não vai dar nada, esse jeito dela, olha ela. Às vezes ela vai chegar em lugar que você não vai chegar. Só com a sabedoria, com a paciência, sem fazer barulho, sem
de maneira discreta. Ela vai chegar em lugares que você não vai chegar. Porque a sabedoria de Deus ela é diferente. O que vem do céu é diferente. E não tem nada a ver com o homem. Tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. E Deus permitiu todos esses animais, por menores, um dos menores da terra, para nos mostrar que não é a fraqueza, que não é o tamanho, que não é a fragilidade, que não é porque é um ser desprezível, que passa despercebido, que não é o tamanho, não é a roupa, não é vestimento, não é nada. Porque quando Deus quer fazer, faz. Quando Deus quer mostrar, mostra. Isso não quer dizer nada. Eu não sei como você se encontra, mas se alguém fez você se sentir uma pessoa pequena, desprezível, por causa do seu tamanho, por causa das suas vestes, pelo que você é ou deixa de ser, ou fala isso, ou fala aquilo, não se importe, porque enquanto essa pessoa está falando, você está caminhando para um palácio. Nefibosete, lembrei agora de Nefibosete. Nefibosete, ele estava lá em Lodebar, numa terra de esquecimento, de abandono. Ninguém nem se importava, nem queria, nem estava mais lembrando de Nefibosete. Mas sabe o que Deus fez? Fez com que um servo de Davi, do rei Davi, não era mais nem Davi, só simplesmente o pequenino Davi. Davi naquele momento já era rei. E sabe o que o servo de Davi naquele momento fez? Lembrou, Deus fez aquele homem lembrar de Nefibosete. Então aquele homem que por um momento estava lá na terra de Lodebar, numa terra de esquecimento, desprezado, afastado, dependente, necessitado, estava no outro dia sentado, comendo com o rei, sendo honrado, comendo com o rei, sendo herdeiro de tudo que o avô dele tinha deixado, o rei Saul. Oh, que Deus glorioso, né? Que Deus glorioso. Talvez ele achasse que ele ia morrer naquela situação em que ninguém ia lembrar dele. Mas Deus, quando quer lembrar, Deus lembra. E quando Deus quer usar de alguém para lembrar, Deus usa. Deus é bom, minha gente. Então, se alguém fez você se sentir pequenininho, como uma formiga, frágil como um coelho, sem direção, sem um reinado, sem um chefe, como um gafanhoto, como uma aranha que passa despercebida, desprezível, pequenininha, bem pouquinha, e que está nos palácios, escutando, vendo tudo, coisa que muitos não podem estar, mas a pequenininha aranha está. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não se preocupe com o que falo, com o que acha, com o que pense. Se preocupe com aquele. Porque aquele é o suficiente, é aquele que vai te levar para o mundo, para os palácios, para as coisas extra, comer com rei, comer com rainha. É ele mesmo, não é o homem não, tá certo? Não querendo dizer que o homem não é importante. Porque Deus nos usa. Deus nos usa. Mas que a sua confiança total não esteja nos homens, e sim em Deus. Tá certo? Que Deus te abençoe. Meu nome é Suzana Varela. Esse é o meu canal, Suzana Varela, Evangelizando Vidas. Meu e-mail é suzanavarela670@gmail.com. Se caso você queira dar um testemunho, fazer um pedido de oração,
e não quer se expor, não quer colocar nos comentários, pode ficar à vontade, esse é meu e-mail. Meu telefone que também eu passo a palavra é 84, que eu sou do Nordeste, sou de uma cidade do Rio Grande do Norte, é 84 99640 8058, que eu passo também a palavra por WhatsApp, se você quiser também pedir uma oração. E tá aí os comentários, se você também quiser comentar. Nunca desista. Ainda que sua fé esteja do tamanho assim, ó, de um grãozinho de mostarda, Deus moverá os seus por você. Às vezes você diz assim, eu não tenho mais fé. Minha fé se acabou. Eu não tenho mais fé de nada. Será? Será que ela não está do tamanho de um grão de mostarda e Deus ainda está movendo os céus a seu favor? Amém? Essa é a palavrinha de hoje. Se caso também você sentir no seu coração, pode compartilhar essa palavra. Se você sentir no seu coração que vai ajudar alguém, outra pessoa, pode compartilhar. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tchau.